Olá, pessoal. Bom, na lâmina de hoje, a gente vai observar um processo de distúrbios hemodinâmicos, em que nós podemos demonstrar o processo de congestão, que é nada mais, nada menos do que a interrupção de fluxo sanguíneo em uma determinada área. Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, na hiperemia, que é resultado de vasodilatação, que é um processo mais ativo, por isso, congestão passiva. Bom, no órgão de hoje, que a gente vê esse processo, vamos aproximar um pouquinho para ver do que se trata, nós vemos cordões de células, cordões de hepatócitos. Já pelo nome, vocês já devem ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Bom, a gente vê também, a gente pode demonstrar aqui na lâmina, mais para cá para baixo, a tríade portal, que a gente vê ducto biliar, a veia porta e a artéria hepática e a veia porta. Bom, a gente vê um extenso edema em todo o órgão, vocês podem ver esses espaços mais em branco. E além disso, a gente vê áreas com cores diferenciadas, né? Algumas áreas aqui, vou colocar em menor aumento, algumas áreas com cor normal e outras com uma cor diferente. Esse processo de congestão, a gente pode ter ele de duas formas, ou de uma forma mais aguda, ou de uma forma crônica. E qual é o diferencial, qual é a diferença entre essas duas? A diferença é que na forma aguda, a gente vê mais o edema, né, que a gente também está vendo aqui, mas a gente vê, além disso, uma esteatose periportal, que também é observada aqui, mas o que a gente observa mais aqui também são áreas de hemorragia, que são essas áreas mais escurecidas que vocês viram anteriormente, e áreas de necrose dos hepatócitos. Então, a gente vê todas essas células aqui em processo de necrose. Necrose, lembre-se, coagulativa, em que você tem essas células fantasma que não funcionam mais. E, além disso, na macroscopia, a gente vê essas lesões mais como se fossem depressões, né, no fígado. Então, vocês percebam que aqui temos áreas mais saudáveis e áreas com processo patológico que a gente estava comentando. Além disso, é importante destacar também que a gente vê aqui maior aumento, esse pigmento mais escurecido, que é a hemosiderina, resultado da digestão da hemoglobina das hemácias. É importante destacar também, gente, que esse fígado em noz moscada, que é como a gente vai falar que ele é na macroscopia, ele é resultado de insuficiência cardíaca de ventrículo direito ou insuficiência cardíaca de ventrículo esquerdo com fração de ejeção reduzida. Então, você tem essa congestão retrógrada de sangue, em que você, por exemplo, afeta o fígado. A gente chama, inclusive, né, esse processo de cirrose cardíaca, né, derivada de uma condição cardíaca. Um exemplo de insuficiência, de etiologia de insuficiência de ventrículo direito é o próprio alcoolismo, que também causa cirrose, né, como já comentamos anteriormente. Então, é isso, pessoal. Mantenham-se ligados com a gente na patologia.